Olá, povo de Deus. Hoje estaremos falando sobre atribuições do obreiro, quinto módulo da teologia ministerial. É claro que o obreiro é aquele que é responsável por todos os trabalhos atinentes à obra do Senhor Jesus. Mas queremos falar sobre um trabalho muito importante, que é o primeiro culto. Vamos falar sobre o culto de oração. E este culto deve ser voltado exclusivamente para o fim a que se destina. Tudo, na verdade, deve ter um fim, até uma oração. Oração, ele precisa ter um determinado fim. Não podemos orar sem uma objetividade, né? Então nós vemos que esse culto de oração, ele começa como uma leitura de um texto bíblico, e sempre apropriado para este fim, culto de oração. Também apropriado os cânticos, né, os hinos alusivos, enfim, tudo deve ser primeiramente analisado, né, e visto como deve ser feito. Então pode ser um culto para a busca de solução de problemas, um culto com a busca do batismo no Espírito Santo, dons espirituais, a consagração a Deus, enfim, deve ser essencialmente para aquelas pessoas que já têm esse propósito. Se convidar alguém que não é crente para um culto de oração, ele vai ficar deslocado. Então é importante, deve ser evitado, é claro, de pessoas que não tem esse determinado fim. Porque um culto de oração é um culto que você vai buscar a presença de Deus. É um culto que você vai lutar contra o cansaço físico, se for na madrugada, contra o sono, e assim por diante. Então é muito importante este culto ter a presença de pessoas que tenham este propósito, vão com um propósito. Às vezes a gente nota, às vezes há pessoas que não oram num culto, mas quando se planeja uma oração no monte, aí vai muitas pessoas. Isto se dá pela curiosidade, na verdade, e não porque realmente gosta de orar. E nós sabemos que sem a oração é impossível nós vencer. Sem oração nós não podemos vencer realmente. Então, quando se faz um culto de oração, não se preocupar. Na maioria das vezes, os líderes, os obreiros se preocupam porque ele quer que venha toda a igreja, né? Todo o povo, toda a membresia. Realmente seria muito bom. Mas nem todos gostam, nem todos pagam preço para a oração. Então é importante nós termos essa consciência, saber que culto de oração é como se for um culto de ensino. Nem todos vão. Então, mas esse é o primeiro ponto, fazer um culto apropriado, um culto de oração. Os louvores têm que ser apropriados. Tudo tem que ser previamente já analisado para que tudo possa sair e ocorrer com uma alegria, uma satisfação. Segundo ponto é o culto de vigília. O culto de vigília nós temos assim que ter um carinho muito grande e um cuidado muito grande no culto de vigília. Nós sabemos que hoje, mais do que nunca, é difícil fazer um culto de vigília onde tenha muitas casas ao lado da igreja, do templo, porque isso, quer queira ou não, vai incomodar os vizinhos. Então, quando se faz um culto de vigília, precisa analisar de que hora a que hora é feito, precisa analisar os vizinhos, né? O barulho que não seja com muito barulho, som alto. Às vezes as pessoas dizem, não, mas até às 10 horas eu tenho autonomia, eu tenho condição. Não, na verdade não existe momento. Se um vizinho chamar ou denunciar ou fazer um boletim de ocorrência dizendo que o som está incomodando, isso pode ser de dia, à noite, de madrugada, então não importa.
Então, a obreiro que vai programar um culto de vigília, ele precisa realmente ter todos esses cuidados. É claro que aqui nós colocamos assim uma base, em que o culto de vigília deve se iniciar às 22 horas, ou seja, às 10 horas da noite, ou término às 5 horas da manhã. Claro que isso aqui não é regra, não é regra para todos, não. Isso aí você pode começar às 10 horas e ir até meia-noite, começar à meia-noite e até às 2 horas. Depende. Você precisa fazer um culto que não seja cansativo. Você precisa fazer um culto onde haja a palavra, haja louvores, haja oração. Então tem que intercalar. Se pegar um culto das 10 horas da noite às 5 horas da manhã só oração ou só palavra, não vai surtir efeito. Não vai surtir efeito. Por quê? Porque vai cansar o povo, né? Então, nós precisamos analisar. O local para uma vigília, claro, deve ser apropriado, não deve servir de escândalo para a comunidade. Então, tudo isso aí a gente tem que ver que isso aí incomoda, né? Uma das coisas que traz escândalos perante a vizinha tem sido o uso de alto-falante, um som muito alto. O que a gente nota na maioria das vezes? As pessoas fazem um culto de vigília e convoca várias igrejas, convoca pessoas que querem louvar, pessoas, tudo é maravilha, mas tem que tomar cuidado para que este som não perturbe a vizinhança, senão uma coisa boa pode se tornar algo de ruim. Instrumentos eletrônicos, enfim, amplificador e tudo mais. Então nós temos que tomar cuidado. Um culto de vigília é importante que não tenha nem alto-falante, né? Não tenha alto-falante, não tenha microfone, porque não é pelo barulho que Deus vai agir. Não é pelo barulho que se demonstra que é um culto de poder. Não. É porque a pessoa vai sentir a presença de Deus. Então, isto é muito importante, né? O dirigente deve estar atento para saber de que maneira o Senhor Jesus quer operar no culto de vigília. Pois o Espírito Santo de Deus poderá trabalhar na vida dos crentes através dos cânticos, né? Da oração, testemunho, algo que também é muito importante. E Deus vai usar os profetas, profetisas, enfim, vai ser algo maravilhoso. Porém, o culto de vigília também é um trabalho tinente à obra do Senhor Jesus, e o obreiro ele precisa estar sempre analisando. E é muito perigoso, às vezes o obreiro colocar na mão de outros, e a polícia vai, ou as autoridades vão, e às vezes leva até os aparelhos. Então, a palavra do Senhor Jesus diz que nós precisamos ter ordem e decência. Então, nós precisamos fazer isso. Terceiro ponto, culto de doutrina. Vamos lembrar que o culto de doutrina, o ato de doutrinar, difere da pregação, de um sermão. O sermão é algo expansivo, algo para todos. A doutrina já é algo mais específico, né? Então, a doutrina é um ensinamento mais específico para a membresia. Então, nós precisamos ver que não é um culto para o público em geral, né? Não é uma cruzada evangelística que você vai doutrinar. E a doutrina, preste bem atenção, a doutrina, o ensinamento, cabe-se ao líder geral, ou seja, quem é o responsável por este templo, por esta igreja, por esta congregação? É o pastor? Então é o pastor. Ninguém tem autoridade de doutrinar a não ser o líder geral. Se ele não for pastor, ele é um presbítero, mas ele está cuidando daquele rebanho, ele tem total autoridade, com todo amor e carinho, né? Doutrinar, ou seja, ensinar. Também nós não temos a igreja, veja bem, a igreja ela não está no papel de condenar ninguém,
Também não temos aqui a missão, não estamos na missão de condenar e nós estamos aqui na missão de ensinar a palavra do Senhor. Né? Não estamos aqui para condenar absolutamente ninguém e nem para julgar. Nós estamos aqui para ensinar a palavra do Senhor. Então, as pessoas precisam saber que quem convence é o Espírito Santo. Mas o culto de doutrina, ele precisa ter. Olha, uma igreja que não tem a doutrina, então tudo pode, né? Pode-se fazer tudo, por quê? Porque não tem um ensinamento. Não, nós precisamos ter um ensinamento. Então, a participação dos presentes em todos os momentos é cabível, lendo algum texto ou respondendo alguma pergunta feita pelo doutrinador. Então, veja que neste culto de doutrina as pessoas até podem interromper e fazer alguma pergunta. Normalmente não é feito isso, se respeita, né? Se respeita. Mas o culto de doutrina é um ensinamento para os crentes assumirem uma conduta honesta, uma conduta fiel, santa, pura, em toda maneira de viver. Então a gente precisa, na verdade, o pastor, o líder, o obreiro, ele precisa saber o que a igreja precisa. O que o povo está precisando, qual é o alimento que precisa. Então isto é uma grande coisa. Ensinar uma coisa que não se vive não tem nenhum sentido. Então nós precisamos ensinar aquilo que realmente nós precisamos viver. Toda pessoa que vai doutrinar, vai ensinar a igreja, ele tem obrigação de viver aquilo que ele está ensinando. Porque o que fala mais alto não é o que eu vou falar lá na frente, o que o líder vai falar. Não, o que fala mais alto é a nossa conduta, a nossa maneira de viver. Né? Então, isso é importante. Quarto ponto, o culto de ações de graça. O culto de ação de graça para quê? Também para um fim que se destina. Né? Muitos são os motivos que levam o povo de Deus a celebrar um culto em ações de graça. Né? E essa iniciativa tem respaldo bíblico, sim. Pois a palavra de Deus nos aconselha reiteradas vezes a sermos agradecidos, sermos gratos a Deus. E é importante que a alegria que ocupa o coração do crente, que recebeu uma bênção especial de Deus, seja compartilhada com os demais. Então, o culto de ação de graça, ele serve para quê? Fizemos um pedido a Deus, recebemos, então vamos fazer um culto de ação de graça. Nós temos muito que agradecer a Deus. Culto de ação de graças deveria ser um culto onde todo o povo realmente participasse, porque todos nós temos como agradecer a Deus e temos tantas coisas a agradecer a Deus. Então precisa também ter certos cuidados, porque um culto de ação de graça é um culto de agradecimento, já não é para pedir, já é diferente de uma campanha. Uma campanha em busca de poder de Deus, você vai pedir. Uma campanha em busca da cura, você vai pedir. Culto de ação de graça é um culto que você vai agradecer. Deve ter, claro, testemunhos, oportunidades, onde as pessoas vão ser gratos. E sempre a oportunidade não ser muito extensiva. Né? A pessoa aí em 5, 10 minutos, ele conta a vitória, né? Então, às vezes, o culto obedece a um certo programa previamente elaborado pelos dirigentes, pelo interessado e tal. Então, nós precisamos também ter este cuidado. Culto ar livre. Está aqui, né? Um culto ar livre é algo também muito importante. E nós precisamos observar assim. Primeiro, formar sua equipe ou grupo de cooperadores, orientando seus integrantes como proceder quando se acharem no trabalho. Então você precisa, não é, vamos fazer um culto ar livre. Quem que vai trabalhar no culto ar livre? O que nós vamos fazer? Tudo tem que ser com propósito, né? Prudência ao falar. Quem vai estar com o microfone, vai falar, ele precisa ser extremamente prudente. Ver que temas que vai ser abordado, né? E também vai ser distribuído
folhetos, bíblias, tudo isso precisa ser visto antecipadamente, se vai ser distribuído literatura. Antes do culto, é importante fazer um convite a todas as pessoas que moram perto. Então, o culto a livre precisa também, como todos os cultos, o culto a livre precisa ser elaborado. E com muito mais cuidado, porque você vai estar num culto a livre. Culto a livre vem todas as pessoas. Ali é público. Pode vir uma pessoa endemoniada, pode vir uma pessoa que vai querer atrapalhar. Então, e é muito importante pegar uma autorização prévia dos órgãos competentes, no caso, polícia militar, o guarda de trânsito, mais ou menos assim. Então, ele também deve dar sempre ciência de seus atos e resultados do trabalho ao pastor da igreja. Claro, a pessoa que vai fazer um culto, ele precisa depois prestar o relatório do que aconteceu. Olha, tantas pessoas aceitou Jesus, foi convite, foi uma bênção, foi uma maravilha. Isto é importante. E devemos, ou o líder, ou a pessoa responsável, deve estar tudo programado. Oportunidade só para aqueles que conhecem, só para aqueles que você sabe que vai falar algo continente à obra do Senhor. É muito perigoso a pessoa chegar lá e falar alguma coisa que vai ofender os vizinhos, as pessoas que estão ali. Isso é muito perigoso. Também não podemos deixar que esse culto se prolongue por muito tempo. Tudo se torna cansativo. Saber os hinos que vai ser cantados, nunca levantar oferta ou falar em dinheiro no trabalho de ar livre. Isso aí é muito perigoso mesmo, não se deve. Não fazer a referência de pessoas a pessoas públicas, autoridades civis, militares, eclesiásticas, enfim, a menos que seja para engrandecer o evangelho de Deus, mas tudo sem agressões ou afronta. Enfim, a pessoa que vai fazer um culto a livre, ele precisa saber o que ele vai falar. Nunca atacar nenhuma religião, nenhum credo religioso. Anunciar o quê? O perdão de Jesus Cristo. Normalmente, nos cultos a livre, você vai falar sobre o perdão. Você vai pegar uma passagem bíblica alusiva a isto. Zaqueu, uma passagem bíblica que todos conhecem e é muito importante. Então, nunca insultar, nunca desafiar demônios, isso é muito perigoso. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós precisamos resistir ele fugirá de nós. Isso caso ele se manifeste, então vamos lá e vamos expulsar em nome de Jesus. Mas nunca ser agressivo, sempre saber de que maneira nós devemos proceder. É bom, inclusive, às vezes, poder ter uma autoridade militar para que não haja uma perturbação no culto e tudo que vai fazer com ordem e decência na presença do Senhor Jesus. Também o obreiro deverá se apresentar o melhor possível. Então, tudo, desde traje, tudo, se possível, as pessoas que vão trabalhar, vão divulgar ali, vão entregar alguns panfletos, alguma literatura, se pudesse estar uniformizado, melhor, ou então com um crachá também, é muito bom. Então, não é feito assim de qualquer maneira, é feito tudo com sabedoria. Sexto, o culto de Santa Ceia do Senhor. Eu sempre digo que o culto de Santa Ceia, ele é o ápice, ele é o melhor. O culto de Santa Ceia é um culto imperdível, porque é o momento que nós estaremos relembrando a morte de Jesus. Então, a Ceia do Senhor é um memorial neotestamentário que representa a mais sublime festa da igreja aqui na terra. Então, foi instituída por Jesus e para que nós sempre vamos lembrar até que ele volte. Então, a Santa Ceia é algo
maravilhoso também. Como todos os cultos, deve ser previamente analisada, para que tudo possa ter uma direção e possa estar muito bem. O culto de Santa Ceia é o culto que, todos os cultos é importante, todos os cultos nós precisamos ter assim um cuidado, mas a Santa Ceia é algo maravilhoso, tudo com óleo e decência. A Santa Ceia, a palavra do Senhor Jesus diz que toda aquela pessoa que vai participar, ele precisa se examinar primeiro. Então não vai dando aí a Santa Ceia para qualquer pessoa, não. Primeiro fala a palavra do Senhor, primeiro dá oportunidade para as pessoas se arrepender, e sempre explicando que a pessoa precisa ser batizado por imersão nas águas, não por aspersão. As pessoas precisam ser batizadas nas águas, que é suma importância. A pessoa precisa fazer uso da razão, também muito importante. Então, é claro que muitas igrejas, comunidades, têm outro sistema. Nós estamos falando o nosso sistema. Nosso sistema, a pessoa precisa ser batizado, precisa estar em comunhão, a pessoa precisa estar devidamente preparada conforme a palavra do Senhor Jesus nos fala. Então, a Santa Ceia, o culto de Santa Ceia requer o máximo de reverência, Então, o oficiante deve cuidar que todas as pessoas estejam totalmente voltadas para o culto, Então, o culto de Santa Ceia é maravilhoso. Sétimo, as prioridades do obreiro. Manter as prioridades em sua devida ordem é um dos maiores desafios que o obreiro enfrenta. As muitas ocupações do obreiro constantemente pressionam o homem de Deus a comprometer a oração, a vida devocional, a família. E as nossas prioridades podem ser divididas em dois aspectos que falaremos a seguir. Mas antes quero falar das prioridades. É muito perigoso o obreiro ele cuidar mais da membresia, das pessoas, e às vezes deixa a sua própria família sem cuidar. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque a família sofre, os filhos sofrem, a esposa sofre, o esposo sofre, não importa, mas precisamos ter prioridade. Nós precisamos ter tempo também para a nossa família. Tá? Mas as prioridades podem ser divididas em prioridades pessoais e ministeriais. As prioridades pessoais do obreiro. Primeiro, seu relacionamento com o Senhor. Pessoalmente, ele tem que ter um relacionamento impecável com Deus. Como é que a pessoa vai ser obreiro se ele não tem um relacionamento com Deus? E a pessoa precisa ter esse relacionamento com Deus. Segundo ponto, seu relacionamento com a família. Com a família. Também seu relacionamento, seu trabalho, ministério, enfim, ele precisa tomar muito cuidado para que ele tenha êxito na sua vida espiritual. Ele precisa cuidar da sua vida material, sua vida pessoal. Então, essas prioridades nós precisamos ter. Às vezes a pessoa sofre mais. Por quê? Porque ele precisa manter uma integridade. Às vezes as pessoas acham que por ser um obreiro, por ser o pastor, ele não tem dificuldade, não tem, às vezes, problema. Não, ele tem e muitos problemas. Mas ele precisa cadenciar tudo para que ele possa administrar isso na sua vida pessoal e vida ministerial. Então, o seu relacionamento com o Senhor. A vida devocional do obreiro é absolutamente decisiva no ministério. As primeiras horas do dia devem ser tomadas com leitura da palavra, tomadas com oração, e é o tempo mais precioso do obreiro. Jesus dedicava as primeiras horas do dia à oração. Veja o que Davi disse: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Então, manter essa disciplina é de grande valia para o obreiro, para o obreiro. Segundo, seu relacionamento com a família. Então, alguns obreiros ficam tão ocupados com a obra que às vezes negligenciam as necessidades básicas da família.
Então, é importante o obreiro nunca deixar a esposa, filhos, deixar às vezes ressentido contra o ministério, que às vezes as pessoas podem dizer assim, agora é só igreja, a igreja esqueceu, então esqueceu da família, e com isso traz um atrito. Então o obreiro ele precisa tomar muito cuidado com isto, né? Ele precisa tomar esse cuidado. Salomão descobriu uma verdade que é tão real hoje quando era há 3.000 anos. Então, veja bem, Salomão ele descobriu uma verdade que é tão real hoje como aquele tempo. Olha aqui, o que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou benevolência do Senhor. Então, o obreiro ele precisa cuidar da família, né? E vice-versa, né? O homem, a mulher, né? Então, e ele Salomão, se nós aprendermos com Salomão, nós vamos ver muitas coisas boas sobre a família. Então, o obreiro ele precisa ter um relacionamento com o Senhor, precisa ter relacionamento com a família e também com o seu ministério, ou seja, seu trabalho. O obreiro deve trabalhar com alegria, com dedicação, com afinco, tendo sempre em vista 3 pontos fundamentais. Primeiro, a chamada de Deus. A chamada de Deus deve ser divina, deve ser pessoal, deve ser soberana, deve ser definitiva. Então a pessoa precisa saber de tudo isso. O poder dinâmico do Espírito Santo, a promessa de poder, a busca de poder, o reconhecimento do poder, a utilização do poder. Então o obreiro ele precisa estudar a palavra, ele precisa ter esta comunhão com Deus para que ele tenha êxito na sua vida material, espiritual, vida familiar e assim por diante. As prioridades ministeriais do obreiro, tão importante quanto as prioridades pessoais, são as prioridades ministeriais. Os obreiros devem observar os seguintes princípios que promoverão o crescimento da igreja. Primeiro, dê amplo tempo para a preparação da palavra. Isso é de suma importância. Como o obreiro ele vai ensinar se ele não aprendeu? Ele precisa ter um tempo para ele e a palavra de Deus, né? As pessoas quando se reunirem não querem ouvir um desabafo dele, não, eles querem ouvir a palavra do Senhor, eles precisam ser alimentadas com a palavra do Pai Celestial. Então a pessoa precisa, o obreiro ele precisa ter um amplo tempo para a pregação da palavra do Senhor. Segundo, envolva a igreja na oração, no jejum, no ensino. A igreja ela precisa estar sempre com o ensino da palavra do Senhor, sempre em oração e, se possível, em jejum. Deus só opera na igreja que está impregnada pelo espírito de oração, né? Também estabeleça o evangelismo dinâmico. Claro, a igreja ela está na face da terra, ela está na terra para evangelizar. Então, uma igreja ela precisa ter um sistema de evangelismo, seja de porta em porta, seja culto a livre, seja pelo rádio, mas ele precisa evangelizar. Desperte o ardor missionário. Muitos confundem, achando que é um missionário, a igreja não tem condição de pagar um missionário para estar lá em outro país. Não, o missionário ele pode fazer uma missão urbana, né? O missionário ele pode ganhar almas aqui na própria cidade. Então é importante ter aquelas pessoas que amam a fazer o trabalho de Deus, amam o campo missionário. Invista em integração e discipulado. Para que as pessoas cresçam, nós precisamos ensinar, discipular, né? Veja que Paulo instruiu os que ocupam o ministério de liderança a estarem continuamente envolvidos no aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então, todos nós precisamos crescer constantemente. Seja criativo com a liturgia do culto. Para que não aconteça de sempre estar do mesmo jeito, sempre da mesma maneira. Não, nós precisamos realmente fazer. Aparência do obreiro. Aparência do obreiro
muitas vezes ela é um dilema, né? Porque a pessoa escolhe conforme a sua preferência. Mas eu quero dizer a todos, nós devemos reconhecer que o modo como nos vestimos causa notável impacto nas pessoas a quem ministramos. Então, já ouvi falar muitas vezes, as pessoas dizem, mas ninguém tem nada a ver com... Todos têm a ver, sim. O obreiro, no momento que ele se dispõe a estar na obra de Deus, tudo que está em volta dele, isso vai influenciar na carreira dele. Então, como nós nos vestimos, influi muito mesmo. Então, é importante nós observarmos isso. Então, cuidado no trajar, né? Precisamos trajar decentemente conforme a palavra do Senhor. E trajar decentemente vai até mesmo da cor, né? Às vezes a pessoa está com uma camisa normal, mas uma cor extremamente chamativa, né? Então não precisa, a pessoa pode se vestir de uma maneira boa, uma maneira mais simples e estar bem vestido, né? Tenha ou não tenha roupas novas, o obreiro do Senhor deve trajar-se dignamente com a sua função, né? Então nós precisamos, e tanto na igreja como fora da igreja, o obreiro ele precisa saber se portar. O obreiro aí não vai andar de shorts aí pela cidade, não, ele é um obreiro, ele tem uma posição, né? Quer andar de shorts, anda dentro da casa dele, ou então numa praia, em algum lugar, e olha lá, né? Então o obreiro ele precisa tomar ciência de tudo isso. Cuidados indispensáveis. Como forma de se apresentar bem, o obreiro deve observar ainda o seguinte: sapatos, ter os sapatos sempre limpos, né? Sempre limpos. Ter o cabelo sempre bem aparado, penteado. Fazer a barba, se possível, diariamente. Ter as unhas sempre limpas, bem aparadas. Ter cuidados com os dentes. Enfim, ser sempre bem asseado, né? Tomar sempre um bom banho, um desodorante ajuda. Enfim, tudo isso aí é uma coisa comum, normal no dia a dia, mas nós precisamos abordar. Nós precisamos abordar. Por quê? Porque a pessoa vai trabalhar no meio de pessoas, da comunidade, então precisa estar bem agradável, né? Então, tudo isso é importante nós observarmos, né? Sempre é bom verificar sua aparência, né? Como está, antes de ir no púlpito, se tiver um espelho no banheiro, enfim, da igreja, do templo, sempre ver como está, para que nada se pegue com surpresa, né? E vestir-se de acordo com uma reunião. Por quê? Ora, se você vai no culto, você vai estar lá, se essa igreja ela tem esse costume de gravata, então vai estar de gravata, tudo certinho, né? Uma camisa manga curta ou comprida, mas bem acertadinho e tal. Agora, se vai numa reunião normal, já não precisaria estar de gravata, de paletó, às vezes está um calor tremendo, pode-se usar uma roupa mais leve. Então, vestir-se adequadamente conforme a reunião que você vai participar. Lembre, você nunca estará realmente bem vestido até que esboce um sorriso amistoso, né? Então todos precisam estar muito bem, sorrindo, né? Isso aí ajuda muito, né? A vida pessoal do obreiro. Obreiro e a literatura. O obreiro ele precisa estar sempre lendo. O obreiro ele nunca vai parar de ler. É como qualquer outro profissional, vamos dizer assim, que ele precisa estar sempre lendo. E o obreiro ele precisa ter assim, um espaço para uma literatura na casa, né? É impossível sermos coerentes com a verdade sem termos que admitir que por muitas décadas, de uma ou de outra forma, fomos ensinados a desprezar qualquer tipo de literatura. Claro que antigamente as pessoas se desprezavam. É claro que hoje você precisa saber que literatura que você vai ler. Você precisa saber o que você vai ler, né? Então,
nós precisamos aprender a palavra do Senhor Jesus. Olha aqui, ó, aprendendo com Paulo. Paulo, o mais culto dos escritores no Novo Testamento, estava encarcerado em Roma, aguardando o momento de seu martírio, quando escreveu a Timóteo, de seu companheiro do ministério: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade e a casa de Capo, bem como os livros. Então Paulo, ele lia, ele tinha por hábito ler, e nós precisamos ter sim o hábito de estar sempre lendo. Tem cuidado de ti mesmo. Escrevendo ao jovem pastor Timóteo, disse o apóstolo Paulo: tem cuidado de ti mesmo. Então, é claro, nós não podemos duvidar que a vontade do Espírito Santo é que essas palavras também estejam constantemente diante de nós. Então, nós precisamos nos cuidar a todo momento. O que é nos cuidar? Cuidar da nossa saúde. Cuidar da saúde. A saúde é o maior patrimônio físico, né, que Deus tem nos outorgado. Então nós precisamos cuidar de nós, cuidar da nossa saúde, né, cuidar da nossa família, enfim, cuidar da nossa esposa, dos filhos. Nós temos que ter esse cuidado em todos os sentidos. Uma boa alimentação, ter uma boa aparência, como já falamos, isto é de muita valia. Então nós vemos aí, né, que nós precisamos ter cuidado, nós precisamos saber que Deus, ele está acima de tudo. E nós precisamos saber como nós podemos ser, nós podemos trazer a palavra com alegria a todas as pessoas. E nós precisamos estar felizes. Então, se nós somos realmente embaixadores de Cristo aqui na terra, nós precisamos saber como é que nós devemos nos portar, né? Então está aí as atribuições do obreiro, né? Estude, pegue a apostila, você lê a apostila, estude com esse vídeo, e eu tenho certeza que você vai aprender e vai crescer na presença do Senhor Jesus. É importante salientar, nós precisamos crescer na graça, mas no conhecimento da palavra do Senhor. Fica na paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Amém, Jesus.